No vídeo de hoje vamos falar sobre o Dia do Trabalho, esse feriado que hoje é tratado como um dia de lazer, mas já foi um dia de festas e um dia de grandes lutas. Já deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve aí, compartilha esse vídeo e vem comigo. Para iniciar nossa discussão, eu escolhi uma frase do Marx. O trabalho é uma condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, necessidade da vida humana. A escolha desse autor e dessa frase foi pela importância e relevância que ele tem na reflexão sobre as estruturas sociais e econômicas. Basicamente, ele nos diz que o trabalho é um elemento de permanência no tempo, ou seja, independente da época as pessoas trabalham. A grande questão é que as características do trabalho, a forma como o trabalho é visto e representada muda bastante em diferentes contextos históricos. O próprio feriado do 1º de maio é um grande exemplo disso. Em outros tempos já foi um dia de luta, depois um dia de festas e agora, predominantemente, um dia de lazer. Compreender essa mudança de percepção na história dos trabalhadores do Brasil é de grande importância para entendermos a luta por direitos trabalhistas no Brasil, ou até mesmo para entender os diferentes momentos do trabalho no país. O Brasil é formado historicamente por 3 matrizes civilizacionais, que são os povos indígenas, os naturais da terra, os portugueses, exploradores e colonizadores, e os africanos, que foram escravizados e trazidos ao Brasil a partir de 1570. Para os portugueses, o trabalho estava relacionado ao acúmulo de bens, sendo um meio de enriquecimento. Por isso, eles estavam dispostos a se arriscarem em mar aberto em busca de acúmulo de riquezas. O indígena, por outro lado, já trabalhava para suprir as suas necessidades básicas, e não para acumular riquezas. Eles ficavam espantados com a ideia de acúmulo de riquezas dos portugueses, e sua necessidade de deixar algo para os filhos, pois a riqueza estava por aí, espalhada na natureza. Já para os africanos, o trabalho estava associado à opressão, à violência, à supressão da liberdade, justamente porque eles foram retirados de suas terras e trazidos ao Brasil como escravos. Estou falando isso só para ilustrar o que eu acabei de dizer sobre as diferentes formas de enxergar o trabalho. Mas o foco do nosso vídeo hoje é discutir as lutas dos trabalhadores nos anos iniciais da nossa república, como o sentido de luta do feriado foi esvaziado ao longo do tempo. Nos anos após a abolição da escravatura, o trabalho não tinha o valor como entendemos hoje. Foi preciso construir uma cultura de valorização do trabalho, porque depois de quase 400 anos de escravidão, o trabalho aqui era visto como algo negativo, muitas vezes associado à sujeição, à falta de liberdade, justamente pelo passado, que naquele momento era bem recente, o passado da escravidão. Se pensarmos bem na nossa história, percebemos que existe mais tempo de predomínio de trabalho escravo no Brasil do que de trabalho livre. O que eu quero dizer é, existiam trabalhadores de todos os tipos no Brasil, mas não havia uma identidade de trabalhador. Essa identidade só se constrói a partir de uma imensa e conflituosa luta que envolve vários setores da sociedade, principalmente os próprios trabalhadores. Em vários momentos, a luta por direitos trabalhistas no Brasil vai se confundir ou se misturar com a luta por cidadania. Principalmente se lembrarmos que mesmo que a abolição tenha incorporado direitos individuais de locomoção e de expressão, por exemplo, ela não proporcionou direito à terra nem indenizações, ou seja, não havia meio para que os libertos pudessem superar a experiência da escravidão. Isso teve que ser conquistado. Em outras palavras, os trabalhadores precisavam lutar para serem reconhecidos socialmente, terem voz política e se inserirem economicamente na sociedade. O país começava a entrar em uma ordem capitalista onde o trabalho escravo era trocado pelo trabalho assalariado. Entretanto, as condições de trabalho nos primeiros anos da República eram extremamente precárias para homens, mulheres e até mesmo crianças. O Brasil ainda era um país essencialmente agrário, mas mesmo assim a indústria começava a surgir, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o ambiente urbano começava a ganhar um pouco mais de importância. Nesse contexto, começa a surgir uma classe trabalhadora urbana que, por mais que tivesse uma organização ainda frágil, foi capaz de se mobilizar para reivindicar direitos sociais e melhores condições de trabalho. Isso porque a Primeira República foi marcada por uma regulamentação bem fraca no mundo do trabalho. Mesmo que houvesse algumas leis sobre esse tema, elas eram bem poucas. Vale lembrar que essas leis não foram cedidas por políticos aos trabalhadores. A luta para conquistá-los foi de extrema importância. Lideranças da época de diferentes correntes políticas, como socialistas, anarquistas e comunistas, competiam entre si com diferentes propostas de organização, indo de associação de classes até partidos políticos, mas todos com o mesmo objetivo: reivindicar direitos para os trabalhadores. As formas de luta eram bem diversas. Haviam jornais, bibliotecas, grupos de teatros, bandas
musicais, todas com o objetivo de mobilizar e formar uma consciência de trabalhador. Os socialistas e comunistas davam destaque para a organização partidária com o objetivo de lutar por uma representação parlamentar e por uma legislação de proteção do trabalho. Segundo Ângela de Castro Gomes, o objetivo era exatamente fazer leis que beneficiassem o trabalho, leis até então completamente inexistentes no Brasil. A tática de luta era parlamentar e todos deviam unir-se em torno de um programa de ação, recusando a anarquia e as desordens. Eles pensavam da seguinte forma: conflitos entre patrões e operários sempre existiram e sempre existirão. E o que se devia fazer era evitar essas desavenças, garantindo a justiça a que os trabalhadores tinham direito. Na época eles pensavam em não querer muito para ter alguma coisa. A estratégia a ser seguida era nitidamente centrada numa reforma social e não numa revolução violenta. O operário ali devia ser político, mesmo reconhecendo que a república não foi aquela geradora de progresso e de igualdade que todo mundo esperava. Por isso era preciso ter representantes no parlamento, os quais, mesmo em minoria, teriam maior respeito e atenção com as reivindicações dos operários. Por outro lado, os anarquistas acabaram fundindo o discurso de construção da identidade da classe trabalhadora com o discurso da defesa da própria imagem como um militante revolucionário. Eles rejeitavam os apelidos de homens brutais, agitadores e estrangeiros, e clamavam que, assim como os trabalhadores brasileiros, não eram covardes e ignorantes inimigos da pátria. Quando os anarquistas que faziam parte da classe trabalhadora estavam lutando, era para defender seus legítimos direitos, que por sinal não iam na contramão dos interesses do Brasil. Eles acreditavam no sindicato como instrumento de ação direta na luta contra o patronato, propunham greves, boicotes e qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Todas essas lutas, mesmo que diferentes, foram de extrema importância para construir a identidade do trabalhador no país e marcar também um período de grandes lutas por direitos sociais do trabalho no Brasil. As demandas eram parecidas, independente da organização. Girava em torno da carga horária de 8 horas de trabalho, regulamentação do trabalho feminino, com normas que protegessem a gravidez, regulamentação do trabalho dos menores, lei de acidente do trabalho, entre algumas outras. As famosas greves gerais de 1917 são um grande exemplo de mobilização de trabalhadores nesse período. Na outra ponta havia uma resistência patronal enorme. Quando haviam acordos, eles eram bem frágeis porque não tinham instituições que fizessem valer esses acordos. Ficava na mão das organizações de classe fazer força para mantê-los. E para piorar, havia uma forte e violenta repressão policial. Mas mesmo assim, pessoas comuns, gente como a gente, com sangue nas veias, trabalhadoras como nós, que precisavam sair todo dia para garantir o sustento da família, essas pessoas se mobilizaram em associações de classe, fizeram greves, boicotes, formaram partidos operários e lançaram candidatos ao parlamento. A princípio, poucas coisas foram conquistadas. Entre elas estão uma lei de acidente de trabalho de 1919, a formação de caixas de aposentadoria e pensões de 1923, a criação de um Conselho Nacional de Trabalho também em 1923, uma lei de férias de 1925 e um código de menores de 1926. Foram lutas bem difíceis e bem fragmentadas que conseguiram, mesmo que pouco, garantir esses direitos, mesmo porque não havia as instituições para garantir a aplicação das leis, como eu disse. Mas o que importa é que elas começaram a existir, e foi importante para que a identidade do trabalhador fosse formada e que a classe trabalhadora se inserisse na disputa política do Brasil com uma voz ativa que foi determinante para as políticas que vieram nos próximos anos. Nesse contexto, o 1º de maio era um dia de lutas intensas e manifestações trabalhistas. Não era um dia de lazer, muito menos um dia de festas, era um dia de luta da classe trabalhadora. Os operários fizeram tanto barulho na sociedade que em 1926 o então presidente Arthur Bernardes decreta o 1º de maio como feriado consagrado à confraternidade universal das classes operárias e à comemoração dos mártires do trabalho. Mas lembre-se, não foi um agrado do presidente, foi uma conquista dos trabalhadores. Depois da Revolução ou golpe de 1930, um assunto para outro momento, os trabalhadores já tinham seu espaço bem consolidado na sociedade. Já haviam garantido alguns direitos, mas o mais importante é que fizeram sua voz valer. Isso chamou a atenção das elites políticas do país. O Ministério do Trabalho surge então como uma resposta aos trabalhadores que se organizaram. A ideia aqui era tentar controlar as pautas trabalhistas, ou seja, as reivindicações e as lutas não seriam mais dispersas, seriam todas direcionadas para o Ministério do Trabalho. Para fazer isso, o governo criou a Lei
lei sindical em 1931. A lei de sindicalização de 31 vinha transformar e ao mesmo tempo concorrer com o padrão de associações até então existentes no movimento operário, consagrando o princípio da unidade e definindo o sindicato como órgão consultivo de colaboração com o poder público. O decreto trazia as associações operárias para a órbita do Estado. Além disso, ela proibia ao sindicato a propaganda ideológica, política e religiosa. E embora dissesse que a sindicalização era facultativa, na prática ela se tornava um pouco compulsória, já que só os sindicalizados poderiam ter acesso aos benefícios da legislação social. Seu objetivo era bem claro, era o combate de toda a organização que permanecesse independente, bem como todas as lideranças dos movimentos socialistas, comunistas, anarquistas, entre outros, porque elas eram definidas como capazes de articular movimentos de protesto contra a nova ordem institucional. Além disso, com a instituição das carteiras de trabalho, criava-se um instrumento ali capaz de exercer um controle bem mais eficaz sobre a massa de trabalhadores. Ficava cada vez mais difícil para as lideranças de esquerda e pouco atrativo para os trabalhadores sustentar a postura de defesa nas associações independentes. Nesse ponto, o Estado começava a intervir na luta dos trabalhadores e aos poucos se colocando como protagonista nas legislações trabalhistas. Vargas, como chefe do Estado, foi bem sagaz nesse contexto. Ele sabia da força e demanda popular e tentou pautar todas as conquistas como se estivesse antecipando os trabalhadores. Seus planos deram muito certo graças à ditadura do Estado Novo, que controlava vários meios de comunicação. Para entender como o Dia dos Trabalhadores se torna o Dia do Trabalho, é fundamental entender o período do Estado Novo. Se você não sabe, o Estado Novo de Vargas, de 1937 a 1945, foi uma ditadura onde todos os meios de comunicação estavam sob o controle do Departamento de Imprensa e Propaganda, também conhecido como DIP. Nesse contexto, bastante recurso estatal foi utilizado para promover a figura do próprio Vargas como uma pessoa que antecipava as demandas dos trabalhadores. Era uma propaganda muito bem estruturada que envolvia recursos humanos e financeiros. Recorria também aos mais modernos meios de comunicação como rádio, discos, cartazes, propagandas, entre vários outros. Para você ter uma noção, entre 1942 e 1945, o ministro do Trabalho, Marcondes Filho, falava semanalmente no rádio durante 10 minutos todas as quinta-feiras. Foram mais de 200 palestras no programa Falando aos Trabalhadores Brasileiros. Nessas palestras, de forma coloquial ali, essa autoridade na área do trabalho falava com os trabalhadores brasileiros sobre a legislação social, anunciava medidas, esclarecia dúvidas e, claro, afirmava o quanto que o Vargas em pessoa estava se dedicando às questões trabalhistas e se antecipando às demandas dos trabalhadores. No dia seguinte, o jornal Amanhã publicava textos com as falas do ministro, combinando ali os meios de difusão da mensagem do governo de forma escrita. É difícil saber a recepção dessas mensagens como um todo, mas com certeza surtiram efeito. Primeiro porque a justiça do trabalho ela era muito bem vista, pois era um lugar onde o operário poderia ver o patrão ser penalizado por um juiz. Segundo que a coloquialidade ali do Marcondes Filho criou certa ideia de aproximação que resultou em um enorme número de cartas com pedidos de resoluções trabalhistas enviadas a Vargas e ao ministro Marcondes Filho. O balanço do Marcondes lá no final do ano de 1942 e sobretudo na última palestra que ele deu, já em julho de 1945, é de que o sucesso do programa foi muito grande. O Ministério, ao longo desses anos, não parou de receber consulta, comentário, referência, sugestão de um público que incluía trabalhadores e muitos outros setores da sociedade. Dessa forma, o programa radiofônico, ao lado de muitas outras iniciativas, contribuiu de forma decisiva para tornar a legislação social um patrimônio do trabalhador e da comunidade nacional. Além do Marcondes, o próprio Vargas se colocava como alguém que estava ali garantindo os direitos dos operários do país. Nesse contexto, o 1º de maio foi deixando de ser um dia de lutas e passando a ser um dia de festas. As celebrações elas foram perdendo as bandeiras comunistas, socialistas, anarquistas e começaram a aparecer a bandeira nacional. O trabalhador que era livre agora ele estava normatizado dentro do jogo preparado pelo próprio Estado. Os feriados de 1º de maio passaram a ser um dia de festa, de pronunciamento do presidente e de presentes relacionados às legislações trabalhistas. Repito, tudo isso foi feito com uma poderosa estrutura estatal que conseguiu inverter o campo de disputas trabalhistas. Vou colocar para vocês ouvirem um trecho do discurso do Vargas no 1º de maio de 1941 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Desde o dia distante da criação do vosso ministério, temos sem repouso procurado amparar o obreiro nacional, garantir-lhe os direitos
e estipular-lhe os deveres. A lei dos 2/3, na realidade da nacionalização do trabalho. A sindicalização unitária, o seguro social, o horário nas indústrias, a regulamentação do salariado de mulheres e de menores, as férias remuneradas, os cuidados de assistência médica, os restaurantes populares e o salário mínimo são outras tantas etapas vencidas do programa trabalhista. Reparou como ele fala que eles não cessam de trabalhar para garantir os direitos do obreiro nacional? Vargas puxou para si mesmo o protagonismo da luta trabalhista e é por isso que ele é reconhecido até hoje como o pai dos pobres. Segundo Cláudio Bertolli Filho, no projeto getulista, a manifestação que era dos trabalhadores revolucionários para exigir direitos se transformou em uma festa do trabalho, no qual se homenageia não exatamente o trabalhador, mas sim a categoria básica do mundo capitalista do Estado autoritário do Vargas, que era o trabalho. Em outras palavras, sem mudar o decreto original do feriado, Vargas mudou o protagonismo da data. Não era mais os trabalhadores, mas sim o trabalho. Por que saber isso é importante? Primeiro, para termos em mente que direitos sociais não são concedidos e sim conquistados graças a milhares de pessoas que, mesmo com seus problemas do dia a dia, buscam reivindicar aquilo que é de direito delas. Segundo, para percebermos que a história da humanidade não é uma evolução no tempo. Se você olhar em volta na sociedade brasileira hoje, perceberá que muitos dos nossos direitos trabalhistas conquistados e consolidados há um século atrás se perderam, sem contar a grande quantidade de trabalhadores informais que precisam aceitar qualquer emprego para sobreviver na nossa frágil economia. Terceiro, se uma ponta temos os trabalhadores vendendo sua força de trabalho para sobreviver, na outra existem os donos dos meios de produção que têm recurso para influenciar na imprensa e em decisões políticas e há anos investem no esvaziamento da luta trabalhista para que ela pareça cada vez mais sem sentido. Um exemplo é o iFood minando as manifestações dos entregadores. Nada é por acaso, jovem. Nada é natural. Se algo existe, há algum ser humano por trás. Assim como Vargas esvaziou o sentido do Dia dos Trabalhadores há décadas atrás, grandes corporações investem hoje para que qualquer memória da luta sobre esse dia seja esquecida. O descanso no 1º de maio é merecido, mas que esse vídeo te ajude a refletir sobre a sua relação de trabalho e das pessoas que são próximas a você. Como eu sempre gosto de falar, esse assunto também não está esgotado e há muito o que dizer sobre os trabalhadores e o trabalho no Brasil. Não deixe de conferir as referências na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha aprendido algo novo e eu fico por aqui. Se inscreve, deixa aquele like e compartilha e até a próxima.